Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Este quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Diácono José Ministro. Façamos uma breve oração para abençoar todos os nossos ouvintes desta live na manhã de hoje. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, neste momento tão especial de oração, meu Deus, a Ti elevamos as nossas vozes para pedir a Tua misericórdia, para Te suplicar pelo perdão de nossos pecados, abençoando Jesus, as pessoas, os irmãos que junto conosco estão clamando neste momento, meu Pai Celeste. Abençoa o estudo da palavra de hoje, na manhã de hoje. Amém e amém. Hoje iremos estudar o livro de Apocalipse. O Apocalipse é como uma contagem regressiva que se aproxima os finais de todas as coisas. Amém? A história da humanidade, ela está marcada por pretensos profetas e as suas profecias alusivas ao futuro. Entretanto, a nenhum mortal foi dada a capacidade de conhecer o futuro, a menos que o próprio Deus o tenha revelado. Os profetas bíblicos aí se enquadram. Deus conhece o futuro como o passado. Abra as tuas Bíblias, nos acompanhe no livro do profeta Isaías, capítulo 46, os versos 9 e 10. Lembrai-vos das vossas coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O que eu anuncio, o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Escolheu os profetas para guiar o seu povo através da palavra profética. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Daniel, o cativo de Babilônia, e João, o cativo de Pátimos, ocupam uma posição de destaque entre os profetas. Deus escolheu para registrarem os eventos finais da história humana antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. No livro do Apocalipse são revelados os desígnios de Deus, o próprio nome Apocalipse, que significa revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Apocalipse 22, 20 nos fala assim, capítulo 22, versos 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Deus deseja que este livro seja aberto a todos, pois suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história na terra, como foram aos que viviam nos dias de João. No Apocalipse, todos os livros se encontram e se cumprem. Ele é um complemento do livro de Daniel. Um é profecia e o outro uma revelação. Por isso, devemos estudá-lo juntos. Origem e autoria do livro. Como o livro do Apocalipse chegou até nós? Apocalipse 1, versos 1 e 11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo. Versos 11, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O Apocalipse é uma revelação de quem? Quem deu essa revelação a Jesus? Jesus enviou a mensagem através de quem? A quem o anjo entregou a mensagem? Que ordem João recebeu no verso 11? Vemos então que o livro se originou em Deus, no coração de Deus, que entregou ao seu Filho Jesus, e este a seu anjo, a João, que deveria, por sua vez, escrever as visões e enviar às 7 igrejas, ou seja, os servos de Deus. Não resta dúvida que João, o último dos apóstolos a morrer, foi o autor. Entremos em Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João seu servo. Versos 4. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versos 11, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
Mas quem era João com Pedro e Tiago? Ele foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Era conhecido como o discípulo amado. João 21, 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem há de trair? Esteve com Jesus por ocasião da transfiguração. Marcos 14, 32 até o 42. E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, dormes? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, orou dizendo as mesmas palavras. E voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhe: Dormi agora, descansai, basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Foi o único discípulo que não fugiu por ocasião da prisão de Jesus e que o Salvador confiou à sua mãe na hora da morte. João 19, 25 e 27. E junto à cruz, Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Além disso, foi quem correu até o sepulcro quando soube da ressurreição de Cristo. João 20, versos 1 a 4. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois,
E foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. O temperamento de João. A Bíblia deixa bem claro que João possuía um temperamento forte e era chamado o filho do trovão. Marcos 3,17. E Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerge, que significa filho dos trovão. Queria impedir que outros pregassem e expulsassem os demônios em nome de Cristo. Marcos 9:39. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. E queria também fazer descer fogo do céu para queimar os samaritanos. Capítulo 9, verso 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Mas este temperamento forte começou a ser transformado pela convivência com Cristo. O discípulo aprendeu de Jesus lições de mansidões, humildade e amor que são essenciais ao crescimento na graça e condição para o serviço cristão. João entesourou cada lição e constantemente procurava levar a vida em harmonia com o padrão divino. Tornou-se manso e meigo, obtendo assim conhecimento experimental do Salvador. Amém, meus irmãos em Cristo. Hoje, na manhã de hoje, somente esta pequena partícula da Palavra de Deus. Possivelmente mais para frente, iremos ver a prisão na ilha de Pátimos e qual foi o motivo desta prisão. Iremos fazer uma oração a favor da nossa pátria e a favor de todos os nossos ouvintes, o nosso irmão Zezito Silva, que na manhã de hoje, no término desta madrugada, está junto conosco. Oremos a favor de sua família, da nossa pátria brasileira. Glorioso e eterno Deus, obrigado,